Seja muito bem-vindo a mais um episódio do programa CCC, o programa Criador de Conteúdo Culinário. Se você não me conhece ainda, eu sou Beto Auge, sou criador de conteúdo culinário desde 2017 e eu vivo 100% de conteúdo. Se você está chegando aqui agora, quero te falar que aqui nesse programa eu te ensino a transformar conteúdo em renda extra. Eu ensino você a pegar o seu celular, criar fotos e vídeos de comida e como que você pode gerar uma renda através desse trabalho que você pode fazer no conforto da sua casa, assim como eu, assim como os meus alunos fazem. E aqui, ó, eu vou falar para você, se você é ou se você quer ser criador de conteúdo culinário, o programa CCC é para você e na aula de hoje eu vou começar falando 4 erros que você não pode cometer na hora de criar as suas fotos de comida. A gente sabe que para criar conteúdo você tem que conseguir gerar um conteúdo impactante, um conteúdo encantador. E não importa o celular que você tenha, não importa se é um celular ou uma câmera profissional, não importa se é um iPhone, um Samsung ou um Xiaomi, o que manda no conteúdo é a qualidade visual dele. Quando a gente fala de conteúdo culinário, a gente tem que fazer as pessoas comerem com os olhos. Na rede social ninguém sente sabor, ninguém pode provar um pedaço. Ninguém pode sentir o aroma daquilo que está sendo passado através da imagem, mas as pessoas podem ter sensações que você desperta através de uma imagem encantadora feita com a técnica certa para você revelar as texturas do alimento, os aromas do alimento e mostrar o que é crocante fica super crocante, o que é cremoso fica super cremoso, aqueles aromas de café que tem num café da manhã quando você está fazendo aquele cafezinho natural passado. Tudo aquilo você consegue transmitir através da imagem. Vai dizer que você nunca salivou quando você viu uma foto de comida apetitosa ou um vídeo apetitoso de comida. Vai dizer que você nunca foi impactado positivamente por um conteúdo visualmente apetitoso. Se você está gostando do tema até aqui, se você quer aprender a melhorar suas fotos de comida, não esquece, já comenta aqui, já coloca nos comentários a nossa chama do criador. Chama do Criador vai mostrar que você está gostando desse tema, que você está gostando de criação de conteúdo, que está acendendo a sua chama aí dentro, para você literalmente se tornar um criador de sucesso, começar a faturar nesse mercado, um mercado que está em grande crescimento, cheio de oportunidades, lotado de empresa precisando de criação de conteúdo, e você às vezes aí dando sopa pensando, o que eu vou fazer da vida? Quero achar alguma coisa legal para fazer, quero trabalhar no conforto da minha casa. Pô, tá aí! Criador de conteúdo culinário. Cara, eu vou falar, eu trabalho de chinelo em casa, às vezes descalço na maioria das vezes, junto com o cachorro, junto com a minha esposa, trabalhando com coisa boa, comida, bebida, só esse universo maravilhoso que tem para dar prazer pra gente e às vezes nem parece que a gente está trabalhando e a gente está vivendo fazendo aquilo que a gente gosta. É bom demais e é por isso que eu vou trazer aqui uma série de soluções nessa aula para você aprender a melhorar suas fotos, que é um recurso muito importante na mão do criador. Se você quer criar conteúdo, você tem que ter uma habilidade de fazer foto. Ah, Beto, mas me falaram que hoje a tendência são vídeos. Cara, criador de conteúdo culinário não é um simples fotógrafo. A gente tem a habilidade de fotografar e você precisa saber que a habilidade de fotografar, o conhecimento técnico da fotografia, é o primeiro passo para quem quer fazer um vídeo bonito. A luz que você usa, o ângulo que você faz, todo o recurso técnico da fotografia é aplicado no vídeo. Tanto que numa faculdade de cinema, se você for aprender a parte de cinema, você aprende fotografia. Para você aprender sobre esse controle de luz, toda essa parte do encantamento da imagem, tudo isso é passado na fotografia. Então, da fotografia a gente migra para o vídeo, por isso eu tenho 4 erros que você não pode cometer no teu conteúdo, que vão comprometer a qualidade dele, e se você não resolve a foto, o vídeo muito menos. Então, presta atenção nesse conteúdo da aula de hoje, porque eu tenho certeza que vai te colocar no próximo nível como criador e fazer o seu conteúdo começar a crescer dentro da rede social. Beleza? Vamos começar? Cara, sabe por que eu decidi fazer essa aula de hoje aqui pra você? Falei, cara, por que eu vou entregar 4 erros que as pessoas fazem? Porque na hora de criar uma foto, é importante, a gente pensa assim, puxa, eu vou criar uma foto e vou publicar na rede social. Mas a gente não para pensar muitas vezes quantas pessoas por dia fazem essa mesma ação que você, né? Então você vai lá, você publica a sua foto e aí você acha que é só sobre você isso. Você fala, ai meu Deus, o que as pessoas vão achar da minha foto? Será que elas vão gostar? Será que elas não vão? Só que você deixa de lembrar
que as pessoas estão sendo impactadas por centenas de milhares de conteúdos todos os dias postados na rede social, por pessoas assim como você. E aí o que vai fazer uma pessoa dar importância para o seu conteúdo e não para o do outro? Você já parou para pensar que só no Instagram são mais de 70 milhões de brasileiros ativos na plataforma hoje? Mais de 70 milhões só de brasileiros ativos na plataforma do Instagram hoje, publicando conteúdo. Você imagina o volume de fotos publicadas diariamente, o volume de vídeos publicados diariamente? E aí como é que você faz para se destacar? Porque você sabe, tem pessoas que se destacam, né? Você passando a sua timeline, a sua linha do tempo do Instagram, por que será que você é impactado diariamente por conteúdo de uma certa pessoa e tem outras que você nem enxerga conteúdo? Você já parou para pensar que às vezes você está publicando um conteúdo e as pessoas nem estão vendo o conteúdo que você publica? Por algum motivo que eu vou te falar qual? Você já parou para pensar que o teu conteúdo ele compete, inclusive com conteúdos que não são do mesmo nicho que você? Por exemplo, se você vai compartilhar uma foto apetitosa de pizza, cara, pode ser que a pessoa se distraia com conteúdo de piada um pouco antes de chegar no teu conteúdo e não navegue mais e não seja impactado pela sua foto. Ou você já parou para pensar que se a sua foto não está tão boa o suficiente, a pessoa naquele modo moribundo de ficar passando o dedo na tela vendo próximo, 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 pode ser que numa questão de milésimos de segundos ela dê uma dedada na tela e o seu conteúdo nunca mais vai voltar para ela? Por que ela vai dar essa dedada e não vai olhar o teu conteúdo? Simplesmente porque o seu conteúdo não impactou ela visualmente. O seu conteúdo não atraiu ela visualmente. Se não atrai visualmente, dedinho para cima, acabou, ela não vai dar atenção para o que você está fazendo. Então, às vezes você gasta um tempo para fazer uma foto ou um vídeo e em milésimo de segundos a pessoa descarta, praticamente amassou e jogou no lixo aquilo que você fez. Agora, como é que você faz para evitar isso? Você usa a técnica certa na hora da criação, para que a sua foto ou o seu vídeo seja impactante. Para quando a pessoa estiver lá passando o dedo na tela, opa, uau, o que é isso? Você já teve essa sensação com algum conteúdo? Você tem essa sensação quando você navega na sua rede social? De estar lá passando conteúdo, 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 conteúdo. Opa, o que é isso? Aí você foi impactado positivamente. E é isso que vai começar a fazer o seu conteúdo ser entregue cada vez mais. Mas para isso acontecer, a gente precisa resolver. A gente precisa resolver no episódio de hoje 4 erros que você não pode cometer nas suas fotos de comida aqui na rede social. Combinado? Vamos seguir? Cara, esse é um dos pontos, principalmente para você que está começando do zero, tá? Por exemplo, eu quando quis começar do zero com essa parte de criação de conteúdo, imagina que eu trabalhava no mercado corporativo, do nada eu comecei a ficar entusiasta da parte de gastronomia e eu falei, cara, que universo legal, né? Aí eu olhava as pessoas que trabalhavam com culinária, com gastronomia, eu falei, cara, que legal trabalhar com isso, né? A pessoa trabalha com um negócio que na verdade dá prazer, que na verdade é o nosso passatempo num final de semana, visitar um restaurante, pedir uma comida gostosa em casa. Eu falei, cara, tudo isso é o momento, eu pago para fazer essas coisas e as pessoas ganham para fazer essas coisas. Eu achei uma coisa muito louca. Eu falei, eu quero viver isso. Eu quero desfrutar disso, né? Deve ser muito bom a gente poder desfrutar de algo que a gente gosta e ser pago por isso, ser remunerado para você desfrutar uma coisa que você gosta. Eu falei, cara, eu quero viver isso daí um pouco. Então eu comecei a pensar como que eu poderia entrar nesse mercado, começando do zero. Eu não fiz faculdade de gastronomia, eu não fiz faculdade de fotografia, eu não fiz faculdade... Não aprendi a criar conteúdo digital, eu não aprendi redes sociais na minha faculdade. Falei, cara, eu não tenho esse conhecimento, mas eu quero, eu tô afim. E aí eu comecei a pesquisar. E eu encontrei no visual do conteúdo o diferencial que fizesse as pessoas darem atenção para mim que estava começando do zero. Falei, puxa, se eu tô começando do zero, eu preciso o quê? Eu preciso que as pessoas prestem atenção em mim, independente do número de seguidores que eu tenho. Como? Conteúdo fora da curva. Como é que eu crio esse conteúdo fora da curva? Como é que eu faço para atrair a atenção das pessoas? Eu falei, o visual apetitoso. Eu quero uma foto uau. Eu quero uma foto que a pessoa olha, ela começa a salivar na hora, só sai aquele esguichinho na tela do celular. Ela queira dar uma lambida.
Aquele conteúdo, quando a pessoa vê, ela faz questão de compartilhar com alguém que ela gosta, porque ela gostou muito daquilo, aquilo impactou ela de um jeito positivo. Olha, eu quero chegar nesse conteúdo. E eu entendi que existiam técnicas de fotografia, porque no começo eu achava que era o equipamento. Falei, puxa, eu tenho um celular básico, eu acho que eu não vou conseguir fazer essas fotos que eu estou vendo aqui no Instagram, que essas pessoas fazem. Eu acho que eu preciso trocar de equipamento. Mas antes disso eu comecei a ser impactado por alguns conteúdos e percebi que a fotografia era a solução para aquilo que eu buscava. Falei, se essa pessoa hoje que tem esse tanto de seguidor posta essa receita desse jeito, de qualquer forma, eu acho que eu posso fazer exatamente o que ela faz, só que melhorar a apresentação. E aí eu comecei a fazer esse trabalho de replicar uma nova versão de receitas. Então eu pegava alguma coisa que eu gostava que eu fazia na minha casa e criava a nova versão. E criava a nova versão, a versão instagramável. Então, criando essas versões instagramáveis, eu percebi que a minha audiência começou a crescer. Eu percebi que a visualização no meu conteúdo começou a aumentar. E naturalmente despertou o interesse de marcas, que perceberam que esse conteúdo era interessante, que esse conteúdo fazia diferença e começaram a querer me contratar para produzir esse conteúdo que estava dando certo, porque o visual era bonito. Um visual bonito dá credibilidade, desperta autoridade, mostra que você está num nível superior dos concorrentes que às vezes fazem a mesma coisa que você, mas não sabem se apresentar do jeito correto. Então, o visual pesou muito no conteúdo. Isso eu estou falando de 4 anos atrás. Se você pegar hoje, esse nível de consciência já está estabelecido. Conteúdo visual tem que estar no jeito. Conteúdo de qualquer jeito é amador, não vai entrar no game. Se você quer entrar no jogo, conteúdo com visual atrativo. Então, na época que eu entrei, o conteúdo tá aí, ó, visual, decolou, legal. Agora, isso daqui está sendo entregue de mão beijada para você. E eu vou passar aqui as 4 coisas que você não pode fazer, que já vão melhorar muito o nível das suas fotos, que foi o que eu melhorei nas minhas logo no início, quando eu estava começando. Para que você coloque esse primeiro pé, desse primeiro passo na criação de conteúdo, para que você se torne um criador. E ó, uma coisa que pode te animar. Comecei do zero na rede social com 200 seguidores, amigos e famílias. Em menos de um ano, eu já tinha conquistado o meu primeiro contrato, ganhando mais de 18 mil reais por mês com criação de conteúdo culinário do zero, começando do zero em menos de um ano, tá? Em menos de 6 meses eu já tinha fechado as minhas primeiras parcerias. Em menos de 3 meses eu já estava ganhando permutas de produtos que enviavam, marcas que enviavam produtos em casa para eu produzir conteúdo. Então aqueles conteúdos que eu pagava aqueles produtos que eu pagava para usar, eu comecei a ganhar de graça para produzir conteúdo e as coisas começaram a fluir. Então primeiro permutas, depois fechando parcerias com marcas, depois fechando um contrato com uma empresa parruda para me colocar nesse mercado e eu me tornar um criador de conteúdo culinário. Então, se você está começando agora, é questão de pouco tempo. Se você aplicar aquilo que eu estou mandando para você, você vai conseguir entrar nesse mercado e se tornar um criador de conteúdo culinário. O mercado hoje está muito mais preparado. O conhecimento técnico está de mão beijada para você, então você não precisa desbravar sozinho que nem eu fiz, e eu estou entregando tudo agora passo a passo aqui no programa CCC, para que você que me acompanha, você possa fazer parte da minha comunidade, possa fazer parte da comunidade de criadores e ser mais um criador da escola, onde vai conseguir desfrutar desse mercado de criação de conteúdo, vivendo de criação de conteúdo, pagando as contas com criação de conteúdo e por aí vai. Então vamos lá, vamos seguir. Qual que você imagina que é o primeiro erro? Qual que é o primeiro e mais comum erro que as pessoas cometem em foto de comida? Esse daqui eu posso falar na lata, que eu acho que muita gente já vai acertar, tá? Luz. A luz inadequada. Quando a gente fala de comida, a luz é o ponto-chave para você manter a qualidade visual da imagem. A luz é o ponto-chave para você ter as cores bem definidas na sua foto. A luz é o que vai melhorar a qualidade visual da imagem, a definição, mesmo que você tenha um aparelho básico. Inclusive, se você tem um aparelho básico, principalmente você deve se atentar com a luz. Se você quer ter uma qualidade boa de iluminação, você precisa ter uma luz que seja neutra.
Por exemplo, você pega a cor da luz, ela é medida em temperatura. Tá? Quando a gente pega a luz branca, que é a luz de foto de comida, existe uma variação de temperatura. Se você pega em torno de 5.000 para baixo, a temperatura é medida em graus Kelvin, tá? Você não precisa decorar isso. Mas se você pega, por exemplo, a luz do dia, que é muito boa para fotografar, é uma luz de 5.600 graus Kelvin. É a luz do dia, a temperatura da luz do dia. Então, a luz da sua janela, com 5.500 graus Kelvin, que é a luz do dia, ela já consegue te entregar uma boa qualidade de luz para você ter um bom resultado nas suas fotos. Então, a luz da sua janela pode te proporcionar isso. Você não precisa investir num equipamento profissional. Eu comecei com a luz da minha janela. A janela, inclusive até hoje eu uso luz natural, tanto nas minhas fotos quanto nos meus vídeos. Se você for na minha rede social, @betoauge, e olhar as minhas fotos e os meus vídeos, tudo que você vê na minha rede social foi feito com luz natural, foi feita com a luz da minha janela. Todos os conteúdos, de foto a vídeo, tá? Então, a luz da janela vai te proporcionar uma luz com intensidade boa na temperatura certa. Pessoas que usam, por exemplo, a sala de jantar. Sala de jantar geralmente tem aquela luz no teto do lustre, uma luz amarelada que é confortável para comer, para jantar, é reconfortante, mas ela deixa a sua foto toda amarelada. O tomate fica laranja, o alface fica amarelo, o branco fica bege, muda tudo, as cores não ficam mais reais, elas são alteradas. E quando a gente fala de foto de comida, as pessoas reconhecem o alimento. E elas sabem que a cor está esquisita, elas sabem que alguma coisa aconteceu, mas elas não sabem que a influência de luz mudou a cor. Não, elas vão olhar que alimento estranho. É a percepção que elas vão ter. Elas não entendem de fotografia. Você está começando a entender agora. Então, se você quer que elas olhem o teu conteúdo e falem, uau, que coisa linda, tem que estar lindo. Se tiver amarelado, ela vai falar, tá esquisito. Se tiver azulado, ela vai falar, tá esquisito. Então, se a sua foto tiver azulada, ela tá com influência de luz fria. Se a sua foto tiver amarelada, ela tá com influência de luz quente. Você precisa de uma luz neutra. Uma luz potente e uma luz neutra. Fechou? Agora, entendendo que a luz inadequada vai comprometer a qualidade da imagem, de cor, é importante saber também que a luz inadequada, por exemplo, se tiver uma baixa incidência de luz, se você tiver uma luz fraca, você vai comprometer a qualidade do visual do teu conteúdo, tanto de foto quanto de vídeo. Sabe por quê? Você pega, por exemplo, um celular. Um celular, o que acontece? O celular ele tem modo automático, né? A lente, a câmera, ela funciona de modo automático. Se você quiser, dá para deixar manual, usando recursos e tudo mais. Eu estou falando no modo geral, todo celular é automático. Se você tem uma baixa incidência de luz, se está meio escuro o lugar que você está criando, o celular ele faz um esforço automático para compensar essa ausência de luz. E quando ele faz esse esforço para compensar a ausência de luz, ele compromete o visual da imagem. A imagem começa a ficar toda pontilhada, toda pixelada. E aí a definição se perde. Aí muita gente fala, meu equipamento é ruim. Não, você tem pouca luz, você tem uma luz de baixa qualidade. Isso influencia no resultado da sua imagem. Então, se você quer uma imagem com resultado de qualidade bom, boas cores, boa definição, capricha na luz. Aqui vai a grande dica que foi, a partir do momento que eu entendi que luz é importante, deu uns 10 saltos o meu conteúdo, tanto em foto quanto vídeo. Pá, o negócio explodiu de qualidade. Por quê? Faz a diferença. É a essência desse trabalho. Compreendeu a luz, o conteúdo ficou bom. É tiro e queda. É tiro e queda. Então, é um dos erros mais comuns que as pessoas costumam cometer em conteúdos amadores. Então, eu espero que você que esteja no programa CCC, você esteja aqui para aplicar e deixar de ser um amador. E é para isso que a gente está trabalhando. Vamos deixar de ser amadores a partir de agora, principalmente você que está aqui no programa CCC. Mas, falando de foto de comida ou de vídeo de comida, a gente está falando de foto agora, né? Mas vale para os dois. Tirando a luz, existe uma coisa em comum também que ajuda você a criar conteúdo culinário. Quando a gente fala de conteúdo culinário, o objetivo principal é valorizar
um alimento ou qualquer elemento específico que você tenha, tá? Então, por exemplo, se você vai fotografar um sanduíche você tem que reconhecer o principal dele, o ponto de desejo. Então, toda comida, vai fotografar um bolo? Qual é o ponto de desejo deste bolo? Vai fotografar um brigadeiro? Qual é o ponto de desejo desse brigadeiro? Vai fotografar um hambúrguer? Qual é o ponto de desejo deste hambúrguer? Uma batata frita com cheddar? Qual é o ponto de desejo da batata frita com cheddar? Um exemplo. O brigadeiro, o que é o ponto de desejo? Ele tem uma crosta, né? Ele tem um acabamento por fora de algum sabor que revela o sabor dele e dentro ele tem uma textura cremosa. Então, se você quer valorizar ali na foto, você tem que valorizar a casquinha dele que revela o sabor e tem que revelar o recheio. Então, por isso que você vê muita foto de brigadeiro mordido. O mordido revela por fora e por dentro, revela a casquinha de sabor e revela a textura cremosa, geralmente aquela marca de dente no brigadeiro. Aquilo deixa as pessoas com água na boca. Até eu salivei agora. Você pega, por exemplo, uma pizza, qual é o ponto de desejo da pizza? O queijo puxando e derretendo. Por isso que a foto clichê da pizza geralmente é aquela fatia sendo retirada com aquele queijo escorrendo. Se você pega, por exemplo, um sanduíche, o ponto de desejo são as camadas dele. Por isso que geralmente você vê de frente a foto do sanduíche mostrando carne, mostrando queijo, mostrando bacon, alface, tomate, maionese, revelando ponto de desejo. Então, pensa comigo, toda comida tem um ponto de desejo específico. O início do processo para você reconhecer o melhor ângulo para você fotografar uma comida ou uma bebida é reconhecendo esse ponto de desejo. Por exemplo, uma bebida. Você vai pegar aqueles cafés que vêm com, por exemplo, um macchiato. O macchiato ele tem as camadas, né, do macchiato, que é o café com o leite. Então ele mostra que está diferente. O mocha é chocolate, café e leite, se não me engano. Como que as pessoas fazem as fotos desses drinks, dessas bebidas de café? De frente, num copo translúcido, para mostrar que existem camadas. Se tirar de cima, ninguém vê. E é muito comum as pessoas usarem os ângulos errados para fotografar. As pessoas utilizam ângulos que não valorizam aquele tipo de comida que elas estão fazendo, usam o celular muitas vezes torto, sem estar retinho. Então você vê aquela foto que você tem que torcer a cabeça um pouco para... Será que tá bom? Será que tá ruim? Então você tem que dar uma torcida na cabeça para entender a foto. Então o ângulo ele faz com que você muitas vezes não valorize o alimento da forma que ele realmente é. Às vezes você não consegue mostrar o melhor do alimento porque você simplesmente escolheu o ângulo errado. Aquele ângulo que não vai despertar o desejo nas pessoas, não vai despertar o uau. Às vezes você pode até acertar a luz, aí você vai no ângulo, joga tudo por água abaixo. E não sabe fazer a foto ficar boa. Por quê? Porque você não compreendeu a estratégia do ângulo. Ah, mas qual é o ângulo certo para fotos de comida? Cara, você tem que aprender que você vai ter que ter esse olhar. Não tem uma receita... Ó, eu vou passar a receita da foto de comida aqui, ó. Você vai tirar numa distância de 60 centímetros, você vai inclinar o seu celular 45 graus, você vai mirar uma luz 180 aqui e pronto, ó. Tá aqui, ó. Tira sua foto de comida. Não é assim. Não é assim. Você precisa começar a entender que o teu olhar de criador vai ter que começar a despertar. Por isso que a primeira parte do processo de criador é justamente eu trabalhar em você esse olhar, para que você tenha independência para criar os seus conteúdos. Eu quero que você enxergue como eu enxergo, eu quero que você pense como eu penso. Eu não quero te ensinar a copiar, eu quero te ensinar a pensar como um criador, a enxergar como um criador, a executar e a criar como um criador. Por isso que a gente está percorrendo essas etapas e esse segundo erro eu quero que você deixe de cometer. Ah, Beto, mas eu estou começando agora. Como é que eu posso ter uma direção mais ou menos? Experimenta tirar fotos no nível dos olhos. Imagina assim, você está sentado na mesa e você olha um prato, sentado na mesa. É esse ângulo que você precisa colocar, que é um ângulo padrão. 45 graus aqui, ó, sentado na mesa. Para rede social, tem funcionado muito os ângulos
de cima. É comum você ver muita foto na rede social com ângulo de cima, que é uma foto que facilita o trabalho do celular, porque não tem um ângulo, o ângulo da lente não compromete, não distorce a cena, é reto, não tem profundidade de campo, você simplifica tudo, é um ângulo simples também de você fazer. E é um ângulo artístico. As pessoas não estão acostumadas a ver a comida de cima, elas estão acostumadas aqui. Então quando elas vêm de cima, isso quebra o padrão, isso chama a atenção delas. Quebra de padrão é excelente para chamar atenção. Então, coloca na tua cabeça. O ângulo certo vai mudar o resultado da sua foto. Acertou o ângulo, pá, meio caminho andado. Acertou luz e ângulo, cara, você está no caminho certo. Está no caminho certo, você vai chegar lá. O terceiro erro está na composição desorganizada. Cara, o que é uma composição desorganizada? Às vezes você que está começando agora não sabe nem o que é uma composição, né? Quando a gente fala composição, é composição do cenário, da cena da foto. Então, às vezes você vai tirar, por exemplo, a foto de uma torta, você coloca utensílios que tem a ver com a torta, você coloca um prato com um pedaço servido, você pode colocar, às vezes, ingredientes que revelam o sabor da torta. Muita coisa é colocada na cena para criar um contexto. Só que as pessoas muitas vezes se confundem, principalmente quem não tem a técnica. Composição de cenário é inclusive uma profissão. Existem pessoas que são produtoras de cena para fotos de comida. Então você pega, por exemplo, trabalhos de agência que vão fazer uma ação de publicidade. Para você ter noção, é contratada uma pessoa específica para criar o cenário das cenas das fotos de comida. É real isso. Então é uma profissão, a pessoa que escolhe os utensílios certos, que compõe a cena do jeito certo, no lugar certo, na quantidade certa. Isso é uma profissão, isso é uma habilidade que você que cria conteúdo de comida, foto e vídeo, precisa começar a ter, principalmente bom senso. Que é comum as pessoas nem o bom senso ter. Eu falo que a gente vê muito no começo, para quem está começando, a gente fala das fotos Agostinho Carrara. Sabe o Augustinho da Grande Família, que se veste com aquelas camisas extravagantes, que não combina com a calça, que não combina com o sapato, que coloca um óculos nada a ver, aquela pessoa que não orna. É a mesma coisa que as pessoas fazem com foto de comida. Então, às vezes, a pessoa gosta daquele prato amarelo muito louco. Ela vai lá, coloca na foto de comida, aquilo fica bizarro. Às vezes, ela ganhou uma porcelana da avó, que é bonita, mas na foto de comida rouba a cena. Ou ela quer colocar um vaso que ela tem em casa. Ah, eu ouvi dizer que tem que compor o cenário. Ela pega um vaso que ela tem em casa e ela coloca no cenário da foto. Aí você vai ver, você vê tudo menos a comida. Ou toalha xadrez. A pessoa vai lá, bota toalha xadrez na mesa. Ah, eu adoro essa toalha xadrez. Aí bota a toalha xadrez, vai tirar foto de comida, aquilo até agride o olho da gente, de tanta informação que tem. Então, o exagero, muitas vezes, é o grande erro. Eu falo, menos é mais. Principalmente para quem está começando e não tem habilidade e conhecimento de criar um cenário, que exige técnica. Para de se aventurar, porque você está dando chance ao erro. Quanto mais elementos você utilizar, mais chances você tem de errar nas suas fotos. E eu não quero que você cometa erros pelo excesso, sendo que você pode ir menos para ter mais chances de acertar. Então, o exagero no cenário gera uma série de elementos de distração que vão tirar a atenção do elemento principal. E quando a gente fala de foto de comida, é sobre a comida ou sobre a bebida que a gente está falando. É sobre o elemento principal, é ele que precisa ser valorizado. É ele que precisa ter desejo. É ele que precisa fazer as pessoas olharem e falar, nossa, eu quero isso. Agora, se você começa a inventar muito no cenário, sem técnica nenhuma, você joga isso por água abaixo. É importante você ter um bom senso. Existe uma coisa na hora da gente compor o cenário de uma foto que se chama regra dos terços. Eu vou mostrar aqui, eu vou dar um exemplo. Quando você pega essa foto, você já identifica uma série de erros. Primeiro, a luz que eu falei para você, essa luz não tá boa, né? Ela não despertou nenhuma textura aqui. Quando some a textura da foto, o que acontece? Ela some porque a luz está errada, a luz veio de cima, né? Então matou toda a textura que poderia ter aqui na torta. Aí, quando você olha a parte do erro número 1, da iluminação, já tá, gabaritou o número 1, errou a iluminação. Quando você pega o ângulo,
A pessoa não valorizou a crostinha da torta, tá? Ela não conseguiu valorizar a altura da torta porque ela usou um ângulo esquisito. E tá torto, né? Você percebeu, ó. Olha como tá na diagonal um negócio meio esquisito, meio torto. Se você pegar a tortinha, ó, ela tá mais ou menos assim, ó. Vamos pegar o eixo dela. Ó, tá aqui, ó. Tá aqui o eixo da tortinha. Tá torta também. Então gabaritou. Composição desorganizada. O que ela fez? Ela colocou um monte de tortinha aqui, junto com esse utensílio de plástico que não é que compromete, mas poderia não ter, com um fundo marrom, criando os elementos de sombra por conta da luz errada. Então gerou também algo que não funcionou. Isso aqui não tá bom. E aí quando a gente entra na parte correta, a gente vai ver a nova versão dessa foto com alguns ajustes desses 3 erros, recapitulando: erro da iluminação inadequada, erro do ângulo errado, erro da composição, tá? Aqui já está praticamente gabaritado, mas existe um 4º erro da falta de cuidado com detalhes, que é muito comum ver. É muito comum. Eu falo que o resultado de uma foto de comida bonita é a soma de pequenos detalhes. É no detalhe que você ganha as pessoas. É no detalhe que o seu conteúdo ganha um diferencial. E é no detalhe que você se torna um criador de conteúdo fora da curva para entrar nesse mercado, para conseguir faturar e para fazer as empresas desejarem o teu trabalho. A soma de pequenos detalhes vai fazer o seu conteúdo se diferenciar. E aqui eu posso trazer para você que a falta de cuidado com os detalhes vão fazer tudo ir por água abaixo. Por quê? Porque o seu conteúdo vai ser mais um do mesmo. O seu conteúdo vai passar a ser igual das outras pessoas que não têm conhecimento nenhum, que são amadoras, que postam conteúdo simplesmente no feeling, tentando descobrir se está certo ou errado. Agora, se você faz de forma consciente os detalhes da sua foto, você vai acima da média. Então, ó, os pequenos detalhes, eles estão em ingredientes que você pode compor numa cena, na apresentação do produto que você está fotografando. E mesmo se você não for um chefe de cozinha, mesmo se você não tiver habilidade culinária, você precisa ter o bom senso estético, o olhar de, olha, acho que isso daqui tá ruim. Olha, acho que essa besuntada no molho que deu no sanduíche ficou ruim. Olha, acho que o pão tá torto, deixa eu ajeitar aqui. Olha, acho que se colocar uma caldinha aqui nesse bolo vai ficar show. Olha, acho que um gergelim a mais no negócio. Ó, acho que ralar uma pimentinha do reino aqui só para dar uma textura vai ficar show. Ó, colocar uma flor de sal em cima do filé para fotografar, ó, fica bonito. Olha, uma folhinha de alecrim aqui só para finalizar isso, vai ser matador. Então você começa a ter o olhar de como aquilo pode ficar mais bonito, acrescentando alguns detalhes. Acrescentando, sabe a cereja do bolo? Ó, falta a cerejinha do bolo. É você ficar de olho falando, ó, qual é a cereja do bolo dessa foto? E encontrar para cada foto uma cereja do bolo. Não é só de bolo que eu estou falando, estou usando esse termo, mas para todo tipo de foto você precisa encontrar a cereja do bolo. Para cada tipo, até pode ser a colherada, por exemplo, eu vou fazer a receita do mingau. Talvez a cereja do bolo seja aquela colherada cremosa. Um açaí, talvez a cereja do bolo seja a granola com algumas frutas em cima. E você precisa encontrar essa forma de uau, do visual bonito, através dos detalhes. Por exemplo, um detalhe que muita gente come bola. Prato sujo, respingado. Isso é horrível em foto de comida, dá uma má impressão, dá um aspecto ruim. Você precisa tomar cuidado para não ter isso. Às vezes uma sujeira na cena. Detalhe, poderia ter tido cuidado de não deixar uma sujeira na cena. Uma tomada aparecendo atrás no cenário. É detalhe, mas você pode deixar fora. Porque é a soma dos detalhes que podem salvar a tua foto ou comprometer a sua foto de todo que é jeito. Os detalhes também geram distrações. Só que a pessoa pode admirar um detalhe e ser uma distração boa ou ruim para a sua foto. Sabe quando você vai pinçar o dedo no Instagram querendo ver aquela foto um pouco maior? Pá, a pessoa querendo ver um detalhe que você colocou consciente. Isso é o sucesso para uma foto de comida. Quando a pessoa quer dar o zoom, nossa, deixa eu ver melhor isso daqui, coisa incrível. Aí sim você está no caminho certo.
E eu vou mostrar aqui a versão número 2 da foto que eu estava mostrando das tortinhas. Eu mostrei o que está errado, né, nas tortinhas. Analisando aqui as tortinhas de novo, o que eu posso falar para você? Que aqui a gente gabaritou, né? Vamos recapitular? Luz errada, depois da luz errada, ângulo errado, depois do ângulo errado, falta de detalhes, até colocou aqui, mas está pouco. E a composição desorganizada, isso daqui está errado. Errado. Vamos ver a versão boa? Tcharam! Você percebe, olha a diferença de sensação. É a foto do mesmo produto. Valoriza ou não? Ó. 1, 2, 3 e... Uou! Volta. Vai. Você percebe a diferença das duas fotos, se tratando do mesmo produto? Vamos pontuar aqui essa foto é da aluna Ana Karine. O que a Karine acertou aqui? A altura da tortinha. Então aqui nós temos a altura da torta valorizada. Beleza, acertou. Detalhes. Colocou detalhes na cena, né? Uma série de detalhes. Valorizou textura. Por quê? Luz certa, valorizou a textura. Então, a luz certa. Beleza. Colocou elementos no cenário que revelam sabores, como por exemplo o limão, como por exemplo a castanha, como por exemplo o leite de castanha. Revelam detalhes sobre o produto que agregam valor ao produto. Usou coisas neutras no cenário, sem nenhuma extravagância, sem ter uma composição desorganizada, que ela colocou em primeiro plano a tortinha e ao fundo, desfocado, ela colocou o restante dos elementos que agregam informações para aquilo que ela está vendendo, para aquilo que ela faz. Então, tudo que foi utilizado no cenário da foto foi com o objetivo de valorizar o elemento principal, que é o que precisa ter o desejo despertado. As pessoas precisam olhar e falar, eu quero esta tortinha. Então, tudo que foi colocado no cenário da foto foi para valorizar. E aí, quando você vê essa foto e você passa a ver essa foto anterior, você percebe como uma imagem gera valor para um produto. Como uma imagem tem o poder de atração, como uma imagem tem o poder de despertar desejo. Agora, você acha que isso vale dinheiro ou não? Se tratando de um mercado onde o concorrente também vende uma tortinha, imagina que essa torta custa R$10 e essa torta custa R$13. Qual que você compraria? Essa ou essa? Eu compraria tranquilamente essa, pagando R$3 a mais. Faço questão, por quê? Me dá segurança, me dá confiança, me dá mais vontade de comer, passa um pouco mais de credibilidade. Por quê? Porque tá bonito, já passa uma sensação de carinho, de cuidado, de comprometimento de quem fez, de capricho. Então isso é muito importante. Ó, vou pegar um hambúrguer aqui, foto do Edu Melo. Aqui, ó, o pratão. A gente já pega o pratão Agostinho Carrara aqui, né, amarelo, que eu falei pra você, ó, pratão amarelo. A besuntada de ketchup, que eu falei pra você tomar cuidado, ó, besuntou de ketchup, dá um aspecto ruim. O pão torto, tá vendo, ó, aqui sobrando espaço, aqui faltando espaço. Então, falta de capricho. Cenário esquisito, não enquadrou direito. E aqui a gente vê a nova versão, também uma foto do Edu Melo, também sobre um sanduíche, mesmo produto. Aqui só o queijo que deu essa cortadinha, mas não comprometeu a foto de um modo geral. Olha a luz como valorizou o brilho do sanduíche, como valorizou a textura da carne. Olha o cenário como ele utilizou elementos que valorizam o elemento principal. Coca e batatinha frita, a combinação perfeita, é o combo. Isso tudo valorizando o elemento principal, que está centralizado, bonito, bem montado, o ângulo que valorizou a altura. Então, ao invés de ter uma foto dessa, você tem uma foto como essa. Então, na prática, visualizando aquilo que foi entregue essa aula, é essa transformação que eu quero gerar em você, para que você deixe de fazer fotos amadoras, fotos comprometedoras, fotos que não vão te levar para um próximo nível, para que você deixe de cometer erros de pessoas que não sabem o básico. Por isso que eu falei, se você souber o básico e fizer o básico bem feito, você vai se posicionar na frente de 90% das pessoas que tentam entrar numa rede social e ganhar dinheiro com rede social.
Você se tornando um criador onde você tem essas técnicas de criar esse conteúdo, as empresas vão precisar daquilo que você faz, daquele conhecimento que você tem. E esse conhecimento de gerar imagens bonitas vale dinheiro. As pessoas pagam por isso, as empresas pagam por isso, e elas pagam porque elas precisam de conteúdo. Elas precisam de conteúdo para o delivery, elas precisam de fotos para a rede social, elas precisam de fotos para o site, elas precisam de fotos para as embalagens. E essas fotos para rede social, para aplicativos, para sites, podem ser feitas por você, na sua casa, com o seu celular. Eu tenho foto minha que foi feita com o celular em embalagem de produto de empresa que vende milhões por mês. E a minha foto está lá, numa embalagem, feita com meu celular, na minha casa, com pés descalços. E eu criei aquela foto. Então você tem a possibilidade de hoje transformar a tua casa no seu local de trabalho, pegar o seu celular e sair criando imagens que vão fazer as empresas conseguirem vender mais, vão fazer as empresas valorizarem os produtos delas, vão fazer as empresas se destacarem numa rede social, vão fazer os produtos se destacarem da concorrência. Você pode fazer isso para outras empresas ou você pode ser o criador do seu próprio negócio. Uma coisa é fato, 2023 o mercado está muito bom para quem quer se tornar criador de conteúdo culinário. É muita empresa precisando desse trabalho. Eu vejo o meu e-mail, cara, tem vezes que eu fecho um trabalho mensal que eu não posso pegar nenhum outro tipo de trabalho naquele mês. E eu deixo de responder 6, 7 orçamentos de pessoas que precisavam de alguém para criar conteúdo. E aí eu estou querendo repassar isso para a pessoa que quer se comprometer comigo, de aprender comigo aquilo que eu estou passando, para que eu possa recomendar profissionais que eu sinta segurança de que eles realmente estão preparados para atender esse mercado, porque a demanda existe. E ela está lá precisando, e às vezes ela não é nem atendida, às vezes ela deixa de ser atendida. E agora você está aqui se juntando numa comunidade. Eu estou muito feliz por isso, porque a nossa comunidade cresce, a nossa comunidade ganha peso. E recapitulando o que eu passei para você nessa aula, 4 erros que você não pode cometer nas suas fotos que vão fazer a sua foto ficar com baixo nível. Primeiro, a luz inadequada. Péssimo, erro grave, erro que não vai valorizar a tua foto, o teu conteúdo e muito menos o produto. Segundo erro, o ângulo errado pode fazer você não mostrar aquilo que o produto tem de melhor, não revelar o ponto de desejo dele. Terceiro, composição desorganizada, tirando o foco da imagem, tirando a atenção do que realmente importa. Criando a foto Agostinho Carrara, que você não pode mais fazer. O quarto erro, a falta de cuidado com detalhes. Esquecendo que a soma de pequenos detalhes são o que fazem a diferença num conteúdo que vão te colocar num próximo nível. E com essas dicas, eliminando esses erros que eu te passei agora, você já vai conseguir melhorar muito o seu conteúdo. Esses 4 pontos que eu arrumei logo no início, quando eu estava começando a ser um criador de conteúdo, alavancaram a qualidade das minhas fotos de um jeito absurdo, em pouco tempo, só deixando de cometer erros básicos. Então, anota e se atente em tudo isso que eu estou falando. E se você quer aprender mais, quer ficar sabendo sobre tudo que está acontecendo em criação de conteúdo culinário aqui na escola, aqui na descrição do vídeo tem um site que eu deixei para você. Nesse site, se você tocar, você pode se inscrever numa lista de avisos, onde eu vou te avisando tudo de novo que tem sobre criação, todos os novos conteúdos. Lançou programa novo do CCC, eu vou te avisar. Vai ter coisa nova, vai ter aula nova, eu vou te avisar. Semana Criador 3K, que está para começar daqui a pouco. Puxa, aulas práticas de foto, de vídeo, de negociação de mercado, ensinando você a ganhar 3 mil reais por mês com foto de comida, com vídeos de comida. Eu vou te avisar de tudo. Aqui na descrição do vídeo tem o site, é só você tocar, que você consegue se inscrever na lista e você vai ser avisado de tudo de melhor que está acontecendo na Escola para Criadores. Beleza? E ó, na próxima aula eu separei um tema muito específico que também vai te ajudar, tá? É um assunto mais estratégico, que você aprendeu a parte técnica de um visual de conteúdo. Só que, além do visual, tem a parte estratégica que faz diferença. Então eu vou te ensinar como usar assuntos em alta para você crescer no Instagram. Sabe, tendências, que as pessoas chamam de trends. Como você usar essas pautas quentes, esses assuntos em alta,
para que você consiga alavancar o teu conteúdo, para que você bombe o seu conteúdo. Você vai aprender como usar e como não perder o timing, como não perder a hora certa de usar. Porque é comum ver as pessoas que não são meio antenadas pegar uma coisa que já foi tendência, já saiu de moda, aí a pessoa vai lá e usa. Aí aquilo é o tiozão da suquita. Então, você tem que evitar esse tipo de coisa. Então, na próxima aula, a gente vai falar sobre tendências e como usar os assuntos que estão em altas para você bombar o seu perfil do Instagram. Na próxima aula, eu espero que você tenha gostado dessa aula do CCC e a gente se vê na próxima com muito mais conteúdo. Não esquece de seguir a Escola para Criadores no Instagram, de se inscrever no canal do YouTube, porque todo dia tem conteúdo novo para você se aprimorar e se tornar um criador de conteúdo culinário, ficando mais próximo da nossa comunidade. Tamo junto, criador!